Filhas e filhos de Papai conectado, mais uma vez aqui com vocês nessa live de Papo do Reino. Eu, Fernanda. E eu, Paulo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão aproveitando, vão entrando, vão convidando seus familiares, vão convidando seus amigos para esse tempo que o Pai preparou para nós, para estarmos impartindo sobre a vida de vocês. Vamos estar também escutando os nossos irmãos. Olá, Márcia, saudações, querida. Seja bem-vinda. Márcia, que é de Londres, está aqui na Itália. Um abraço, amiga querida. Queridos, aproveita esse momento e vai enviando a setinha, vai convidando aí os amigos, ok? É uma alegria poder estar mais uma vez nesse Papo de Reino, onde com certeza o Rei do Reino é que é sempre glorificado e os seus súditos são, na verdade, contemplados, abençoados com a constituição do reino, que é a palavra da vida, a Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos felizes porque nós vamos ter aqui alguns depoimentos de irmãos queridos e amados que têm sido alcançados pela verdade do reino, da palavra de Cristo Jesus e têm sido transformados. E não há nada melhor do que nós poder sermos edificados através do testemunho, daquilo que o Pai tem feito na vida dos seus filhos. Aliás, o propósito da congregação, do ajuntamento, é esse. Porque adorar, você adora aonde você está, na sua casa, você e ele. Essa é a genuína adoração, quando você está com ele e ali em espírito e em verdade você se rende, você o obedece, porque o maior nível de adoração é a obediência. E quando nós ouvimos testemunhos, é exatamente o propósito, cumpre o propósito do congregar, da congregação, que é o quê? Que é animar o outro, que é trazer uma palavra de uma fala que seja preventiva para o outro ser edificado. Esse é o propósito da igreja. Jesus disse: edificarei a minha igreja. De maneira que eu estou com muita expectativa de que essa live será uma live abençoadora mais uma vez para a sua vida. Estou aqui hoje espremidinho aqui, tentando fazer um cenário único, mas no final vai dar tudo certo. Bem-vindos a todos. E mais uma vez nós reforçamos aqui, envie convite para alguém que você sabe que precisa receber uma palavra de esperança, que você sabe que está num processo de transformação, num processo de mudança de cenário espiritual. Com certeza serão abençoados. Amém, amém. Queridos, sabemos desse tempo precioso que o Pai nos introduziu, tem introduzido muitos dos seus filhos, e esse tem sido o que o Pai tem colocado nos nossos corações. O nosso desejo também tem sido esse, de impartir com vocês aquilo que o Senhor tem impartido sobre as nossas vidas. E com isso, você entenda e você viva esse tempo profético de maneira que o Pai está ansiando para a tua vida. E você também anseie, né? Vá correndo essas fontes de águas vivas, porque Ele tem águas para saciar sobre a tua vida, sobre a tua família. Ele é a resposta das nossas orações, Ele é a resposta das perguntas que nós temos feito, Ele é a resposta de tudo para esse tempo, para nossas famílias. Então, queridos, eu sei que tem alguém aí, além de você, precisando ouvir essa live. Então, vai enviando a setinha, convida aí seus familiares e amigos e vamos juntos a mais um Papo do Reino. E a Fê estava falando a respeito de ir às águas. Isso aqui é fundamental. Você sabe o que acontece hoje? A maior parte da igreja de Cristo, ela está com as suas águas estagnadas. E esse tempo, essa água estancada, né? E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde o Senhor está nos convidando para estarmos indo à fonte que é Ele mesmo, a fonte da água da vida eterna, aquela fonte que Jesus disse lá em João 7, que os que creem em mim, do seu interior fluirão rios. É essa fonte que solta para a vida eterna. E a Fê estava falando aqui a respeito dessa questão de nós irmos à fonte
E eu me lembrava que o Espírito me trazia a memória o texto de João capítulo 4, Jesus com a mulher samaritana, aonde Jesus pede de beber para aquela mulher e ela diz: como tu, samaritano, pede a mim de beber, porque judeu pede a mim de beber que sou samaritana, né? E aí Jesus fala exatamente, dizendo para ela que se ela soubesse quem é aquele que está pedindo de beber, ela pediria de beber e ele daria água viva, água da vida. Sabe o que aquela mulher estava pensando? Ela estava ali vivendo naquele nível de água estancada, água do poço, uma água que um dia fluiu, que um dia refrigerou alguém. O Espírito Santo está falando isso para você hoje. Existe uma fonte hoje, você precisa entender que você não precisa mais de poço, de beber água de um poço, de uma água que um dia já te refrigerou. Há algo novo no Pai, a fonte inesgotável. Nós queremos ir a fundo nessa fonte hoje, mais uma vez. Amém, glória a Deus. E eu quero, Paulo, começar convidando uma amada, querida, amiga, a profeta Vilce, e ela vai estar impartindo conosco um pouco daquilo que ela tem aprendido sobre o papo do reino, sobre aquilo que o Pai tem falado ao coração dela. E eu tenho certeza, tanto eu, o Paulo, quanto vocês que estão conosco nessa live, vocês vão receber essa porção. Amém? Bem-vinda, bem-vinda. Está conectando, hein? Está aguardando a Vilce aceitar. Ok. A Vilce aí está, querida Vilce, essa mulher de Deus, a filha amada. A Vilce tem participado muito conosco, tem caminhado conosco, tem compartilhado da mesma visão e, assim, para nós é um privilégio, um prazer grande poder, nesse primeiro contato, né, receber a Vilce para falar um pouquinho para a gente aí a respeito daquilo que o Espírito tem colocado no coração dela, que ela tem recebido através dessas ministrações que nós temos feito. Amém. Querida Vilce, Amém. Seja bem-vinda mais uma vez. E eu quero te fazer essa pergunta, né? Você acredita que essa mudança também que nós estamos vivendo tem a ver com essa transição, tem a ver com esse entendimento que o Pai tem trazido para nós? Você acredita que esses assuntos que nós temos ministrado sobre Babilônia, ele tem uma correlação? Bueno, primeiro, boa tarde, pastor, pastora, e é um prazer e um privilégio poder estar compartilhando com vocês neste momento, né? E de acordo com a pergunta, pastora Fernanda, na qual você está me fazendo, você falava de respostas. E o pastor falava de fonte de rios de água viva. O ministrar desse Babilônia, desse processo, dessa revelação, é uma revelação muito profunda na qual vocês estão trazendo para nossas vidas. É deixar realmente de beber nesse poço estancado, que simplesmente líamos a palavra, inclusive sobre essa matéria, no que está na Bíblia, sobre Babilônia, mas víamos mais como algo muito longe e que não era participante das nossas vidas. Quando começou essas ministrações, que nós podemos entrar neste mover do Espírito, dessas revelações, nós atingimos as águas mais profundas. Sim. E isso começa a fazer sentido nas nossas vidas, na maneira prática de trazer, do que é que não estava funcionando em relação à palavra que nos era ministrada há muito tempo atrás, nessas águas que estavam paradas, nesse posto que estava retido, onde nós não crescíamos na presença do Senhor. Eu acho que é fundamental essa liberação através dessas palavras da Babilônia, esse conhecimento, porque Babilônia é a causa de tudo. Yes. É o início. Se você entende Babilônia, você vai entender o que é
Grécia, você vai entender o que é Egito na sua vida e tudo mais. E nós podemos entrar nesse âmbito dessa revelação, trazendo liberação sobre a nossa vida. Então, tem tudo a ver com o momento de transição na qual nós estamos passando, transicionando para um novo tempo. Porque é através dessas verdades que são impartidas nas nossas vidas é que nós podemos entrar nesse caminhar com o Espírito, onde o Espírito pode nos levar a essas águas profundas, na qual falava o pastor, né? Porque ele mesmo traz a revelação através do que nós estamos recebendo, né? E ele só pode fazer se nós aplicamos na nossa vida diária e através dessa revelação diária que ele traz. Por isso eu acredito que quando nós recebemos essa impartição do que é Babilônia, do que é todo que está dentro do que é Babilônia, devemos escutar não só uma vez. Devemos voltar a isso e escutar muitas vezes mais. Porque aí vai nos liberando de cada processo e nos fazendo caminhar mais rápido nesse transicionamento através do Espírito, desse mover do Espírito de Deus hoje, muito forte sobre a Terra. Até porque viu-se, a Babilônia, na verdade, ela é a mãe de toda a iniquidade, né? E ela que traz toda essa mescla, que inclusive fez com que a igreja, na verdade, ela fosse paralisada, né? E como está até hoje ainda, de certa forma, né, influenciada a igreja institucional, né, digamos assim, de certa forma. Institucional, sim. Ela continua presa, né, à Babilônia, e eu acredito, sim, que esses dias o Espírito Santo está tirando a venda dos nossos olhos, está tirando o véu, né, para que realmente nós possamos enxergar que é tempo de nós aceitarmos aquele convite que Deus faz lá através do profeta Jeremias: sai do meio da Babilônia, povo meu. Não é verdade? E há um juízo, né, incrível em Isaías, né, contra a Babilônia. Por quê? Porque a Babilônia, ela fez a cópia de tudo que Deus fez original, ela fez a cópia, né? Então, daí vem o antidesenho, vem aquilo que deixa de ser original para ser o falso, apresentado como verdadeiro. E muitos estão caindo aí na Babilônia por isso, porque não conhecem o verdadeiro, e a proposta do falso chama mais atenção do que o verdadeiro, é mais fácil, é menos renúncia. Está mais evidenciado também, né? É verdade. Mas, Mobilson, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora. A senhora já está há bastante tempo em Miami. Quanto tempo já está morando em Miami, Wilson? Uau, 30 anos. 30 anos que já está em Miami, né? Já é cidadã americana e brasileira. Exatamente. Agora, é interessante. E do reino. Tem o quê? E do reino. Do reino. É cidadã do reino, tá certo. Tem algo que me chama a atenção no teu perfil, sobretudo na tua questão ministerial, porque como o seu ministério é o Ministério de Conexões, né, a senhora tem contato com várias lideranças de todos os países, de grande parte dos países, né, das nações do mundo. E eu queria saber, assim, como é que a senhora percebe hoje essa questão da igreja? Se existe hoje por parte clara, né, na sua percepção, se existe um atuar claro do Espírito Santo transicionando a igreja, tirando de Babilônia, tirando dessas mentalidades, né, de Babilônia para uma vida ativada pelo Espírito no reino, ou se tem uma percepção diferente, uma vez que a senhora caminha muito com liderança de todas as nações? Pastor, o que eu posso observar do meu conhecimento com esses apóstolos, profetas, que eles também têm a sua significância sobre outros países também, que aqueles que entraram no movimento de reforma, que nós já havíamos falando há tempos atrás, eles entenderam e estão entendendo cada dia mais esse processo de transição. E eles tiveram que reformular completamente
a maneira de falar, de atuar e de trazer esses conhecimentos para o povo. Sim. Esses, sim, a gente vê que estão caminhando mesmo nessa mudança e nesse entendimento, né? Dessas revelações na qual o mundo se está movendo. Uma coisa era o mundo antes, agora depois. Estamos transicionando em meio ao que nós chamamos de pandemia, né? Que é em português, perdoa meu português. Então, eles sim estão caminhando, mas ao mesmo tempo nós vemos muitos ministérios que estão estagnados. Uau. Estão estagnados, mas eles estão perdendo totalmente essa visibilidade que eles tinham, porque eles querem ainda tratar de atrair o público deles e as pessoas com as mesmas palavras e com o mesmo entendimento daquilo que era antes e que o Espírito hoje não permite mais. É água retida, O próprio né? Deus não permite, porque hoje nós temos que entender que a igreja não é para o mundo, a igreja é para Cristo. Sim. Ok? E isso é o maior entendimento que nós temos que trazer. É o que está no nosso interior para jorrar esses rios de água viva na qual o Senhor está colocando para nós. É verdade. Me entende? Então, é uma luta muito grande, muito grande. Porque na verdade, quando a gente, como foi abordado a primeira pergunta aqui com relação à Babilônia, né? A Babilônia, ela é essa estrutura que ela é regada por tradição, por costumes, e na verdade, o sistema, né? E que na verdade a liderança que ela não se abre para a revelação daquilo que o Espírito está trazendo nesses últimos dias, realmente ela vai ficar buscando os recursos antigos. Sim. Por quê? Porque não tem vida. Não tem vida. E aí vai se usar dos expedientes daquilo que é humano, daquilo que é terreno, daquilo que é natural. São estratégias de crescimento, são estratégias para empolgar o povo. E aí, como a senhora falou, a igreja trabalhando no sentido de visualizar o homem como se fosse o humanismo, e não é. É cristianismo, é Cristo no centro, né? Então, é muito interessante essa percepção da senhora com relação à igreja de Cristo no mundo, porque geralmente a gente tem percepção da igreja aonde nós estamos, né? E é muito importante a gente entender como é que o Espírito está agindo em toda a terra hoje com relação à igreja. Ficamos felizes aí por saber que de verdade o Espírito está atuando, ainda que Satanás ele vai fazer de tudo para manter, né, aqueles que são filhos com a mentalidade de servos, mas eu tenho certeza que o Espírito vai romper, vai haver um rompimento, e aqueles que realmente são filhos gerados pela palavra, esses estarão sendo mudados de cenário, né, para viver o profético de Deus na vida deles. Amém, amém. Amém, é isso mesmo, pastor, exatamente. E nós temos que entrar e fazer vida de tudo isso na qual vocês têm trazido. Honro a vida de vocês mais uma vez, porque vocês têm trazido nesse bate-papo, tirando escama do olho das pessoas. Essas escamas estão caindo. E basta eles quererem entrar nessa dimensão na qual vocês estão sendo levados e que estão dando a oportunidade de nós podermos entender com vocês esses processos. E glorificar a Deus porque vocês passaram pelo processo. E nós podemos entrar neles já com essa vantagem do conhecimento na qual o Espírito já trouxe para vocês. E quem não entrar neste mover, pastor, eu sinto muito. I'm sorry com excuse me, como nós falamos aqui. Vai ficar para trás. É verdade. Vai ficar para trás porque não temos mais tempo. Essa transição, o Espírito tem nos falado, juntamente com esse grupo de pessoas na qual você mencionou anteriormente, que vai durar de 2 a 3 anos máximo. Perfeito. Então, preparem-se.
São 2 a 3 anos para você entender que tempo você vive, em que tempos estamos entrando. Aliás, o curso que vocês vão dar, esse seminário vai ser muito importante, porque precisamos entender para podermos realmente mergulhar nessas águas do tempo na qual o Espírito nos está mostrando. Nós estamos nas portas de Pentecostes, onde o Espírito virá jorrar das verdades do Pai de uma maneira. O ano passado já foi maravilhoso, mas esse ano vai ser mais profundo. Então, vamos entrar. Convido, exorto nossos irmãos que estão escutando essa live, aqueles que vão escutar posteriormente, entre neste tempo. Entre neste tempo. O Espírito Santo está mandando um convite. Ele nos deu essa visão, que é como um convite na qual você recebe para o casamento. Ele mostrava até num dia de oração que nós estávamos buscando do Senhor, e é que ele chegava e entregava na mão dessas pessoas. Muitos abriam e liam, e os seus olhos eram abertos e eles entravam nessa dimensão. Mas muitos simplesmente só olha como se chega uma carta na tua casa e coloca de lado. Então, eu os exorto. Entrem nessa dimensão. Conheça esse tempo na qual o Senhor tem, que é o melhor tempo para nós, os filhos, porque todo mundo escuta muitas coisas por aí que não é as verdades, que é pelo contrário, é um temor do tempo que estamos vivendo. O Senhor tem falado que é o melhor tempo que nós vamos entrar, não nos faltará nada. Todos os recursos estão abertos, derramando desde o céu, para todos nós que entramos nessa dimensão, esse portal na qual nos está abrindo. E ele nos mostrou esse portal. Eu mesmo, inclusive, quero fazer até o quadro do que o Senhor me mostrou, porque eu me vi sentada na porta como uma menina, olhando isso, e depois o leão do meu lado me fazia entrar nesse portal. E eu entrei neste tempo. Glória a Deus por esse tempo maravilhoso. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anelo, que os filhos de Papai do Céu possam entender essa temporada, porque quem não acompanha, quem não é conhecedor do tempo, fica de fora das temporadas. Tem muita gente que já era para estar desfrutando daquilo que é profético nas suas vidas, mas por que não estão? Porque não tem conhecido qual é o tempo de Deus na sua vida. É verdade. E esse é o tempo que o Pai está nos convidando a entrar nessa temporada. Aleluia. Minha irmã Vilce, muito obrigado por essa sua participação. Olha, precisamos fazer uma live só contigo. É verdade. Nós ainda temos aqui alguns irmãos para nós ouvirmos, mas é sempre muito bom receber da fonte de Jesus que jorra através da sua vida. Muito obrigada. Amém, é um prazer, pastor. Beijo a vocês, meus amados, meus padres. Amém, beijo. Queridos, e nós vamos seguindo. Olha que coisa extraordinária, né? Nós podemos receber de várias pessoas aquilo que o Espírito Santo tem nos falado. E aí você vê a participação da nossa irmã Vilce, ela que está lá em Miami, e que o Senhor tem usado assim com muita graça, né? Com muita graça. Bem, eu quero convidar agora para estar conosco a nossa querida Aline, de lá de Portugal. E nós queremos também beber um pouco daquilo que o Pai tem feito na vida dessa jovem, na vida desse casal, né? A Aline e o Felipe. Têm sido pessoas que têm recebido com graça, né? A revelação da palavra, a vida do reino, fluir do Espírito. A Aline aí. Seja bem-vinda, querida. Me escuta? Sim, escutamos bem, muito bem. E a Aline, assim, nós estamos caminhando com a Aline aí há um ano? Um ano? Já fez um ano? Um ano, né? Um ano. Dia 29 de abril. É a nossa mascote. É a caçula, é a caçula. Eu sou a geração Benjamin. Geração Benjamin. Benjamin, exatamente. E é tremendo o que o Espírito tem feito na vida da Aline. Ela vai falar um pouquinho, e eu queria que ela aproveitasse esses primeiros 5 minutos que ela tem para falar um pouquinho, Aline, dessa sua experiência, porque assim, é uma marca, né, que eu percebo que tem na tua vida, que assim, todas as vezes que você vai falar a respeito do reino, você sempre traz a ênfase dessa revelação que você recebeu, né, nesse ano que você está caminhando aqui conosco, a respeito de Deus como Pai. Uma vez que você já
já estava nesse contexto de evangélica, né, já há algum tempo, mas foi nessa Sim. temporada que você recebeu essa revelação de Deus como Pai. Fala um pouquinho pra gente como é que é essa experiência e como é que você está vendo também aí, já pega o embalo, como é que você está vendo essa questão dessa transição, esse tempo transicional do Pai nas nossas vidas. Sim, eu acho importante dar uma contextualizada no contexto de igreja, porque foi onde eu conheci Jesus e não conheci meu pai. Eu conheci só Deus. Então, eu acho que acaba dando uma direcionada melhor para quem vai entender o que eu vou dizer. O que aconteceu comigo é que eu conheci Jesus e ele era a minha ponte. Eu sempre precisei dessa ponte para acessar o Pai. Sempre, porque eu via Deus como uma pessoa rígida, severa, e que eu precisava bater na porta para entrar, que eu precisava pedir com licença. Então, eu nunca tinha acesso a Deus como meu Pai de verdade. Então, quando eu recebi essa revelação de que Deus poderia ser o meu Pai, e fiquei aberta a isso mesmo, foi quando eu descobri que, uau, eu tenho um pai, assim como eu tinha um pai na Terra, e que tinha um acesso muito diferente na minha vida. E que eu não tinha necessidade de ter Jesus como ponte, embora Jesus seja meu irmão mais velho, e que eu o amo imensamente, e foi ele que me deu toda a liberdade que eu tenho até hoje, mas eu não precisava mais bater na porta, eu não precisava dele como minha ponte, eu não precisava de nada disso. Então, para mim, foi uma revelação extraordinária. Eu conheci Jesus com 8 anos, hoje eu tenho 32, e faz um ano que eu descobri quem eu sou de verdade. E é muito pouco tempo, mas é extraordinário. E faz uma conexão para mim com o momento de transição, porque eu estou vivendo um momento de revelação da paternidade, aonde Deus me ensina a ser filha através do respeito que Ele me dá nesse nosso relacionamento, né? Porque tudo vem através da liberdade, porque o evangelho para mim era muito cansativo, então eu não conseguia discernir quem era Deus, quem era Jesus, para onde eu ia, como eu orava, era tudo muito sisudo, então eu não sabia como caminhar, não é? E agora é tudo tão leve, o relacionamento com Deus é tão, 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 tão leve, que tudo que eu vou fazer é sobre amor. Então, eu louvo com amor, eu ando com amor, eu leio a Bíblia com amor, eu dizimo com amor, eu faço tudo por amor a Ele, que é o meu pai de amor. E a transição para mim, eu falei com a Fernanda esses dias que eu me sentia como um bebê que estava aprendendo a andar. E é óbvio que eu tô caindo e tô tropeçando. E às vezes está doendo muito, mas está valendo muito, muito a pena. Eu estava ouvindo a Vivi falando sobre esses tempos, né? E, por exemplo, o tempo. Eu ainda estou conhecendo qual o tempo que eu tô. Mas eu sei que é profético a cada minuto. E eu sei que é profético porque ele me mostra em sonho. Eu sento lá fora, eu olho as árvores, eu vejo. Eu estava conversando com o Paulo também, contei para ele de como eu sentava lá fora e uma lagartixa vinha todos os dias. A mesma lagartixa, as mesmas pintinhas. Eu só olhava para ela e falava: eu sei quem é você. Eu sei quem é você. E ela conversava comigo todos os dias no horário do meu almoço. Então, se isso não é reconhecer o tempo que eu tô, que é um tempo profético, que eu tenho acesso direto ao meu pai, que ele está falando comigo 24 horas, eu não sei que tempo é. Isso é tremendo. Perfeito, perfeito. E você, como você está conhecendo esse tempo, essa temporada do Pai sobre a tua vida, eu queria que você falasse um pouquinho mais desse conhecimento, de como podemos acessar esse tempo, ou como você fez para acessar esse tempo que você está hoje, né? Que as portas estão se abrindo. Qual a chave que você virou? A minha chave de verdade foi me reconhecer como filha. Se eu não tivesse virado essa chave, eu não conheceria o tempo que eu tô. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, Aline. Essa chave que eu precisei virar. Porque eu, me acessando ao Pai como filha, conhecendo eu, Aline, dentro do reino, eu consigo acessar esse tempo porque eu escuto. Eu não escutava. Então hoje eu consigo sentar, abrir a Bíblia e ver Jesus, ver o Pai lá dentro. Uma coisa que eu não tinha acesso antes. Eu não conseguia identificar. Então, para mim, hoje, todos os pedacinhos de vida são sinais desse tempo que eu tô. Então,
É como eu disse, eu vou conectando. Eu não consigo explicar em palavras como é que eu acesso esse tempo, mas é porque eu tenho todos os dias sinais daquilo que o Pai está me mostrando. E às vezes pode ser em sonho ou em coisas que ele me diz. Então eu vou ligando uma coisa a outra e o meu quadro ainda está enorme e tem várias pecinhas e que eu vou acessando isso. Então, eu não sei se estou conseguindo me expressar bem a respeito disso, mas eu, Aline, só consegui me destravar quando eu encontrei Deus como meu pai e fui sendo direcionada por vocês a não precisar de vocês para me conectar a Ele, mas aprender a acessar Ele. Então hoje eu sei que eu consigo acessar o céu e trazer o céu para a terra. Eu não preciso mais ver no mundo como se eu fosse precisar o tempo todo ir para o céu. O céu já está aqui, porque eu trago ele para casa. Então é assim que eu vivo. É como se eu vivesse no multiverso. Que a gente tem o céu e tem a terra, mas aqui dentro da minha casa o que eu trago é só o céu. Então eu tenho vivido assim, trazendo o tempo de Deus para dentro de casa, para minha vida, e tem dado muito certo. E essa é a proposta do reino de Deus, é trazer o céu para a terra, é o céu se unir à terra. E Aline, aproveitando aqui fazer uma última pergunta para você, assim, como é que você faz essa leitura disso tudo? Uma vez que já tem um ano aí que as nações estão impossibilitadas de congregar, de ajuntamento, então eu acredito que já tem bastante tempo que você não participa assim, de um ajuntamento, né? Como é que isso funciona? Como é que você pensa que isso funciona? Poxa, eu não tenho reuniões em uma igreja local institucional, pelo menos falando, né? Mas sim com a igreja corpo. E como é que eu consigo avançar? Como é que eu tenho conseguido crescer? Como é que eu tenho conseguido ter esse acesso, essa revelação, sem eu ter esse convívio com uma igreja institucional? E aqui, com muito cuidado, eu quero dizer que eu não estou desprezando o ajuntamento de forma nenhuma, né, da igreja local. É necessário e é importante. Porém, o que eu entendo que é importante é a gente ter esse entendimento de sermos parte da igreja corpo de Cristo. Do ajuntamento da igreja corpo. Isso aqui que nós estamos fazendo agora, somos 16 pessoas que estamos reunidos em torno do nome de Jesus, e isso aqui é a igreja. Não depende de espaço nem de tempo, não é? Mas sim de motivação, de coração, de alinhamento. Então, como é que você consegue assim, me falar? Não estou arrolada a uma igreja institucional, mas mais do que nunca eu tenho entendido quem eu sou e quem ele é. Eu vou dizer com uma resposta muito curta, porque eu deixei de ouvir todo mundo e ouvi só Deus. Esse foi exatamente isso que aconteceu. Não porque eu tivesse exatamente com todo o cuidado que você disse, né, de não desprezando o ajuntamento, mas eram muitas vozes e nenhuma era que eu precisava ouvir. Até as minhas vozes internas, os meus questionamentos, ou questionamentos das pessoas de fora, ou o que eu fazia para agradar todo mundo, era o que eu fazia menos para agradar a Deus, porque Ele só queria que eu ficasse quieta e ouvisse o que Ele tinha para mim. Então, o que eu acredito dessa pandemia, pelo menos o que resultou em mim, foi parar para ouvir. Eu demorei, até para quem não sabe, eu fiquei 50 dias em casa sem poder sair, desesperada, e não ouvia o que Deus tinha para falar para mim. Eu precisei ter uma intervenção assim, pá, acorda para a vida e me escuta para poder realmente ouvir. Então, para mim, não que eu não precise de uma igreja hoje, é óbvio, o ajuntamento, vocês são parte da igreja que eu tenho hoje, eu preciso de vocês, é um fato, mas o que eu preciso está aqui, dentro da minha casa. Eu posso, em qualquer lugar daqui eu sento e eu chamo ele, ele fala comigo, eu falo com ele. Então, esse foi o resultado com ou sem pandemia. Foi onde eu consegui chegar e acessar essas chaves, essas palavras que o Pai tem para mim, esse tempo profético que o Pai tem para mim, não foi em lugar nenhum a não ser dentro de casa. Isso é lindo. Eu estou aqui gargalhando, literalmente, porque qualquer outro pastor estaria revoltado com essa fala. Porque tudo que o pastor quer que a ovelha dependa dele. Você tem que me procurar, eu tenho que te ungir, eu tenho que impor a mão sobre você. Queridos, na verdade, esse é o estilo de vida de reino.
aonde não existe manipulação. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos pastores na vida da Aline e nós falamos na vida dela. Mas sabe o que nós fazemos com ela e com todos aqueles que estão conosco, debaixo da nossa cobertura? Simplesmente nós trazemos aquilo que nós temos visto em Deus a respeito deles e dizemos, isso fala ao seu espírito. Veja se é isso que o Espírito fala com você. Ouça a voz do Pai, porque Ele fala contigo. Então, nós estamos aqui apenas para dar uma direção daquilo que entendemos que é a revelação do Pai para nós, porque nós temos um manto que os nossos discípulos, o discípulo de Cristo, nós orientamos, não tem. Então nós damos uma direção e eles ouvem o Pai. Eles se relacionam com o Espírito Santo. Eles buscam Jesus através da palavra e tem essa relação linda que a Aline tem desenvolvido aí com o Pai. E é muito claro de que não é preciso estar junto para estar alinhado. Que eu vivo, Paulo sonha. Eu sonho, a Fê sonha. É tudo muito junto. Não existe essa barreira. Nem eu tô em Portugal, eles estão na Itália, mas Jesus é que nos conecta, o Pai é que nos conecta. E tudo está relacionado. E é muito legal, porque eu falei da lagartixa, por exemplo, já fazia 2 semanas que ela estava vindo lá em casa, e depois eu comentei com o Paulo, e o Paulo viu, eu vi você, eu tive uma visão com você sentada num jardim, você sozinha. E ali você estava conversando com o Pai, e exatamente isso estava acontecendo. E o Pai já tinha mostrado para ele que eu já estava me conectando com Deus através da natureza há um tempo. Sim. Então, é muito real. Se a gente consegue se chegar a Deus como nosso Pai, Ele vai nos conectar indiferente de onde a gente estiver. Por isso que nós somos filhas conectadas, estamos aqui para levar esse evangelho do reino, que é de verdade, para todo mundo. Esse é o propósito inicial, que Jesus é nosso irmão mais velho, Pai é a nossa conexão. Então, não há nada que possa nos parar nesse novo tempo, nesse tempo profético, e é assim que eu creio, nós estamos trazendo o céu para a terra. E eu estou muito, muito, muito feliz nessa nova etapa de transição que a gente está vivendo. Eu convido todo mundo a não se acovardar. Às vezes dói, mas o Pai não tem para nós nada de peso. O fardo é sempre leve, a gente consegue com Ele. Amém. Valeu, profeta Aline, profeta de fogo. Obrigada. Amore. Obrigado, querido. Obrigado pela tua vida. É isso aí, amados. Então, como a Aline falou, que eu quero aqui trazer um acréscimo, né, a palavra dela, que é o seguinte: a gente não precisa estar perto para estar conectado. Até porque o contrário também é verdadeiro. A igreja local, a igreja institucional, ela está sempre junto. Tem pelo menos aí 3, 4 reuniões na semana. Sim. Mas estão ali somente próximos, mas não conectados. Verdade. Não é? Estão próximos, mas ninguém sabe a realidade da vida do outro. Não conecta o coração. Não conecta. Não conecta em espírito. Sim. E outra, né? O grande problema que a gente, de certa forma, combate para que haja um alinhamento com relação à igreja institucional é que precisa haver esse desejo de conhecer, na verdade, o desejo do coração do Pai, para que a igreja seja dirigida pelo Espírito Santo. Amém. E não por aquilo que o homem quer fazer para crescer, para se promover ou coisa do gênero. Bem, vamos chamar mais um dos nossos amados aí, o Gabriel. Profeta Gabriel, que está lá em São Paulo. Gabriel é um queridão que tem assim entendido as verdades do reino. Amém. E é um jovem que realmente o Espírito Santo tem chamado e convocado para as nações, para esses dias. Aleluia. Cadê o Gabriel? Vamos aguardar esse homem entrar. Muito bem, aí está ele, Gabriel. Profeta. Boa tarde, meus profetas. Boa tarde. Gabriel, eu quero fazer logo uma pergunta, logo em cheio aí para você incendiar essa live hoje, porque você me parece que é o único que está aliançado unicamente com o Senhor e com o reino no sentido da sua totalidade, porque a palavra diz que aquele que se casa tem que cuidar das coisas, dos cônjuges e as coisas do Senhor. Mas aquele que está solteiro cuida das coisas só do Senhor. Sim. E você tem feito isso aí. E eu queria
começar perguntando para você o seguinte, Gabriel. Você nasceu aí no lar evangélico, né? E também conhecia a Cristo de uma forma mesclada, e hoje você vive uma outra realidade, né? Então, eu quero saber de você o seguinte, como é que é essa sua realidade que você vive hoje, essa visão de reino, e com o convívio com algumas pessoas, com alguns irmãos nossos que ainda estão, de alguma maneira, com os seus olhos vendados, né? Como é que tem sido essa sua experiência de transição, de crescimento aí com a visão do reino? Tem sido uma chave para uma nova vida, para um novo estilo de vida. É, eu lembro que quando eu comecei essa transição, foi há um tempo atrás, quando para mim parecia que era algo ruim, mas eu tinha saído da igreja. Eu saí da igreja, fiquei um tempo sem frequentar nenhuma igreja e estava ali fora do sistema que eu estava acostumado, né? Células, cultos, preparação para evento, tudo isso. E para mim foi estranho, porque, meu, será que eu estou no caminho certo? Porque eu estou fora de tudo isso. E, enfim, eu fui levando uma vida que eu lembro que depois de um tempo eu tive vontade de fazer um jejum. E eu fiz um jejum simples para Deus. Depois que eu fiz esse jejum, o Espírito Santo falou comigo. Foi a primeira vez que você fez um jejum de verdade. Falei, mas por quê? Como assim? Eu já fiz já fiz tantos propósitos, tantas coisas. E aí eu me lembrei. Eu já tinha feito jejum, já tinha feito propósito, já tinha feito consagração, todo tipo. Mas por quê? Às vezes porque eu ia ministrar no final de semana na célula, ou porque ia ter um evento na igreja, ou porque ia ter um encontro, porque ia ter isso, aquilo. Mas eu nunca tinha feito nada de verdade para Deus. Não vou fazer nada no final de semana, não vou participar de nada, não vai ter evento, mas eu estou fazendo um jejum só porque eu quero estar perto de Deus. Isso nunca tinha acontecido antes. E eu notei que o sistema, ele provoca isso na gente. A gente às vezes entende, acha que está fazendo para Deus, mas a gente só está fazendo porque a gente vai fazer algo. A gente está fazendo, na verdade, para a gente mesmo. Para o sistema de uma instituição, porque vai ter um evento e tal, então eu preciso me consagrar. Alguma vez você já se consagrou por nada? Por Deus só? Não porque você vai fazer algo de importante, mas simplesmente porque você quer estar perto dele? E eu tive essa primeira experiência depois que eu estava, sabe, fora do sistema, sem agenda nenhuma, sem nada, só eu e ele. E eu comecei a viver coisas inacreditáveis. Eu comecei a ver que era muito mais do que participar de um sistema, do que ir aos cultos no domingo, do que fazer parte da agenda de uma igreja, mas era viver algo que é no seu quarto. Você e seu pai, você e ele, conversando com ele, se abrindo para ele, olhando para ele, escutando dele. E foi incrível isso. Gabriel, você usou uma expressão aí que é muito forte, que é a questão de sistema. E de verdade, a igreja local, institucional, né, deixando aqui bem claro, ela tem se tornado um sistema. Sim. E todos nós sabemos que o sistema mata. É verdade. O sistema mata. E é incrível que eu sempre, tudo que eu tenho falado aqui, eu tenho falado com base daquilo que eu fui. Eu fiz parte desse sistema, né? E é incrível que, por mais que não tenha no seu coração a intenção de dizer, não, eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo em nome de uma placa denominacional, de uma instituição, por mais que a gente não tenha essa intenção, no fundo, a motivação é essa. A motivação é a minha igreja, a minha comunidade ser maior, a minha comunidade crescer, não é? E crescendo, por mais que você não tenha isso como algo consciente, mas se ela cresce, vem mais pessoas, se vem mais pessoas, tem mais dízimo, se tem mais dízimo, a aparência do prédio da igreja fica melhor, né? A estrutura sistemática vai funcionar melhor e o reino aí já foi. Já não tem mais reino. Eu tenho algo forte para compartilhar sobre isso, que eu vivi isso e, assim, eu posso dizer que eu, pelo menos, atrapalhei a relação de algumas pessoas com Deus por conta disso. Porque quando você está no meio desse sistema,
você acha que a sua igreja é boa, que é lá que prega o evangelho, outras não prestam, e aí você quer trazer todo mundo para lá. E não é nem numa má intenção, mas assim, você Sim. quer cuidar das pessoas ali na sua instituição, você acha que aquilo é que vai fazer bem. E Uhum. com isso, eu tive ligação com algumas pessoas, que chegou um tempo que essas pessoas elas não estavam mais confortáveis ali na minha igreja, na minha instituição. E elas conversavam comigo, falavam, meu, eu não quero mais ir nos cultos, mas assim, eu quero muito visitar outras igrejas, eu quero muito conhecer mais a Deus. E eu falei, não, tem que ser aqui, não pode ir, porque lá vai ser falado coisas diferentes, porque não combina e tal. Olha que loucura, o evangelho ele é um só. O que Uhum. muda é a doutrina de um lugar para outro, mas só existe um evangelho. Eu não vou me Yeah. confundir em um lugar, no outro, porque o meu pai é o mesmo. Ele Amém. fala da mesma forma comigo. E eu, como que eu posso dizer? Eu atrapalhei o fluir dessas pessoas com Deus por conta disso. Porque eu estava Sim. na visão do sistema, eu queria trazer para a minha igreja. E com Yeah. isso eu perdi a oportunidade do fogo que essas pessoas queriam de conhecer a Deus, só que elas só não queriam estar ali. E, e, Então e eu acho perce- que isso é uma coisa muito séria. e perceba como é a ignorância. Olha a ignorância. As terminologias evangélicas que nós usamos, a minha igreja, a minha igreja. Então, tudo que eu faço, eu quero que as pessoas se convertam. Na verdade, não é as verdades de Jesus. Eu quero que as pessoas se Exatamente. convertam àquilo que a minha igreja e outra igreja não é de ninguém. Quero converter pessoas É a É a mim. igreja de Cristo. Nós precisamos voltar a viver a realidade lá do início, aonde a igreja ela era reconhecida a título de cidade. Uhum. A título de Perfeitamente. cidade. Então, a igreja que está em Piacenza, a igreja de Cristo que está em São Paulo, a igreja que está, sabe? Exatamente. A igreja é de Cristo. E é exatamente com isso que o Espírito Santo está contando com os filhos para nós rompermos. E nós trazemos essa verdade. Nós precisamos, todos nós que estamos aqui nessa live hoje, precisamos ser tomados por esse espírito de ousadia que está em nós, que é o espírito de poder que está em nós, para nós refutarmos esse engano que impera na vida das pessoas, sabe? De religiosidade. Só funciona se estiver nas quatro paredes, só funciona se for na minha igreja. Que sua igreja, meu? A igreja de Jesus, e talvez nem você seja igreja, você precisa ter consciência do que é ser igreja. Então, o que acontece conosco? Nós acabamos tendo o mesmo comportamento dos fariseus. Nós não entramos no reino e não deixamos ninguém entrar. E muitos, Paulo, para complementar, utilizam a palavra e não é uma palavra distorcida, entende? De combate, mas é a palavra, é a Bíblia. Eles usam a Bíblia, ok? Para aquele zelo, aquele cuidado, achando que está certo, né? Não tem aquele embatimento que o Evangelho provoca em nós. Então, Confronto, né? confronto, então ele usa o zelo, não é bom que você fique aqui por causa do cuidado. E isso se torna Babilônia, se torna a manipulação, né? A intenção é errada? Não, zelo, cuidado. Porém, esse zelo e cuidado sem direção, sem a fala do Pai, é manipulação. E se tem manipulação, tem Babilônia. Yeah. Tem a mescla. Gabriel, então, me diga aí, fazendo aqui a última pergunta, como é que você tem visto hoje o contexto do Evangelho, né? Esse Evangelho do Reino, na realidade da igreja local onde você está? Tem fluído? Você tem visto um trabalhar do Espírito? Ou você ainda percebe resistência? Como é que você vê? Na sua percepção, como é que você vê essa realidade? Eu acho que está travando. Está travado? Tá travando. Ok. Então nós vamos para a gente não perder tempo aqui, faltam 11 minutinhos para a gente encerrar. Vamos então conectar a Flávia e a gente, depois se tiver oportunidade, a gente chama o Gabriel novamente, ou então a gente chama o Gabriel no próximo domingo aí. Ok. Para a gente não perder tempo. Ok. Vamos chamar a Flávia. Mas de verdade, queridos, esta é um tempo onde o Espírito Santo está abrindo nossos corações, abrindo nossa visão, para nós entendermos essa vontade perfeita do Pai. Oi, vocês estão me ouvindo? Ok. Agora sim. Agora sim.
Vamos lá, pode entrar, mas você fica... Fica aí também. Responda para nós essa sua pergunta. Vai, Meneghel. Meneghel, espero que você seja bem-vinda, amore. Vamos lá, Gabriel. Você ouviu a minha pergunta? Vamos repetir a pergunta para o Gabriel. Gabriel tá travado aí. Tá. Bem, Gabriel, fica aí um bocadinho, enquanto a Meneghel vai falar um pouquinho. Flávia está em São Paulo também. Espera, Gabriel, daqui a pouco você assume novamente. Flávia, querida, você tem acompanhado a live aí desde o início, não? Sim. Ok. Então, nós queremos te perguntar nessa mesma direção, né? Como é que você tem sido aí influenciada com essa verdade do reino, do evangelho do reino, o evangelho que Jesus veio anunciar e estabelecer no coração dos homens. Como é que você tem vivenciado essa realidade, uma vez que você também, né, por muito tempo, esteve aí nesse modelo de igreja institucional? Fala um pouquinho para a gente dessa sua transição. Para mim, eu não chamo de transição, eu chamo de liberdade. E, assim, comigo foi mais pesado, porque eu estava aqui em São Paulo, retornei para a Bahia, e achando que eu ia voltar para aquele lugar de amor, de aconchego, porque o pai sabe que eu sou muito dengosa, eu queria muito estar na cultura ali, no pentinho do pai. Vocês foram embora e eu me senti um pouquinho órfã. Olha o ponto que eu cheguei. Aí o pai, peraí que eu vou te pegar. Permitiu que eu voltasse para Salvador. E aí eu fui para minha antiga congregação. Tomei um tapa. Por quê? Porque eu voltei com uma visão diferente, com a visão do reino, de liberdade, aonde o próprio Espírito que habita em mim, que é o Espírito Santo, não queria mais que eu me aprisionasse. Então, quando eu cheguei lá, foi tudo diferente, porque eu estava com uma visão diferente, eu já estava conectada de uma maneira diferente e eles não. Então, eles não receberam aquilo que eu vim como como eu posso dizer, como uma profeta de boas notícias. Eu creio que o pai permitiu que eu voltasse assim. Mas, infelizmente, muitos não quis essas boas novas que o Espírito Santo permitiu que eu levasse para eles. E isso me entristeceu muito, mas aí o Senhor sempre me lembrando que Ele é o meu Deus, que Ele me deu liberdade para isso, que Ele me libertou para libertar outros que quisessem. Então, isso me abateu um pouco, mas Ele falou bem comigo, filha, é isso que o mundo está enfrentando, é isso que o mundo tem que ver, a diferença de quem está se deixando ser conectado, porque eu estou falando e os meus filhos não estão escutando. Então, nesse tempo estamos vivendo a própria revelação do Espírito Santo para quem quer. E a igreja local, hoje em dia, fala muito de estar esperando o avivamento, e nós já estamos vivendo o avivamento da libertação. E muitos não querem viver, querem continuar fechadinho no seu mundinho, na sua igreja, se achando melhores que outras pessoas e deixando de viver a verdadeira liberdade que Cristo nos deu. Nossa, eu fico assim hoje lamentando por ele, porque são pessoas que eu amo e queria que vivesse essa liberdade que hoje eu vivo. Hoje eu sei o que é ser igreja, hoje eu sei que eu sou igreja, hoje eu sei que eu tenho identidade em Cristo, eu sei que o Pai me deu coberturas espirituais, que é vocês, que falam dele na minha vida, mas que não interfere na minha intimidade com ele. Vocês fazem o papel de ensinar aquilo que o Pai dá para vocês, e nós que resolvemos ou escolhemos nos conectar com ele. Então, eu não vou perder mais essa liberdade por nada nesse mundo. E cada vez mais eu quero estar aberta a ser usada pelo Espírito para poder compartilhar aquilo que eu aprendo com vocês para quem quiser, para o mundo. Porque eu também aprendi com vocês que é muito importante a gente querer compartilhar aquilo que nós aprendemos, porque eu tinha isso, eu queria aprender e tinha aquele egoísmo que era só para mim, é meu. Mas não, porque se você não passar aquilo que você aprende, você não tem vida, você vai morrer com aquilo que o Pai te deu para você ensinar para outras pessoas. Então, eu estou vivendo uma liberdade maravilhosa. Hoje eu sou igreja, hoje eu estou sendo igreja na minha casa. E, assim, não tenho nada contra a igreja de 4 paredes. Hoje eu não estou congregando em nenhuma, mas eu sinto falta de estar no meio, porque eu sei que a palavra de Deus diz que quando nós estamos reunidos, vem a manifestação do poder dele, mas tem manifestação na minha casa. Eu vivi muito mais coisas,
muito mais manifestação, muito mais presença de Deus na minha casa, com a minha família. Amém. De ver, de ouvir, de saber o que Deus está ali em todo o tempo do que nas quatro paredes. Quando eu sinto saudade, quando estiver aí já funcionando, eu vou sim, mas não pretendo mais estar numa igreja local aprisionada a isso, não. Eu quero viver a liberdade que Cristo me deu e que eu conquistei. E é por isso mesmo, a ajuda de vocês. é por isso mesmo, Meneghel, que nós propusemos uma reunião que fizemos na sexta-feira, da qual você participou, Sim. que nós vamos estar, né, além dos domingos, uma vez por semana, congregando, né? Porque isso aqui é um congregar, né? Isso aqui é um ajuntamento. Exatamente está trazendo com mais clareza ao fundamento, porque o que a igreja precisa, na verdade, o que a igreja precisa nos dias de hoje é de fundamento, para que as pessoas vivam a sua fé em Cristo, porque hoje as pessoas vivem dependendo do sistema. Ou dependendo dos pastores. Mas do sistema. Dizer assim, o que faço da minha vida agora? Sim, precisa do pastor para orar, ore por mim, unge-me, cura-me, sana-me, e por aí vai. Então, eu passei por isso. Falando mal, porque eu aprendi com você mesmo, meu pastor, que me ensinou a nunca falar mal de um profeta, de um pastor. Isso nunca você me falou, nunca fale. Mas, assim, eu passei por uma experiência assim, que me entristeceu muito, porque o próprio pastor que eu via como pai, que me guiou há um tempo atrás, quando eu entendi que eu tinha essa liberdade em Cristo, de não precisar estar dentro da igreja, para poder ser usada por Deus, para poder... Porque a gente tem essa preocupação, a gente eu achava, que obra de Deus é dentro da igreja, das quatro paredes. Então, eu sempre me preocupava em dizer, não, eu achava que muitas das vezes eu deixei a minha casa suja, o meu marido reclamando, os meus filhos, para eu achando que eu estava fazendo a obra de Deus. Então, hoje eu estou vendo que eu estava totalmente errada. A igreja sou eu, a igreja é a minha casa, é a minha família, e o que eu vou levar para outras pessoas que vêm do próprio Espírito, de pessoas que ele conecta como vocês. E assim, eu também achei que eu ia ficar sozinha, quando eu falei, poxa, e agora? Eu entendi isso, eu estou livre, e como vai ser agora? Porque a gente precisa de estar junto um do outro. A gente precisa falar com as pessoas. A gente precisa ter aquele aconchego de muitas pessoas também ser usada por Deus para falar com a gente. Como é que vai ser isso, pai? Que liberdade é essa que o senhor está me dando? O pai falou, filha querida, de perto ou de longe eu sempre cuidei de você. Você tem os seus pais espirituais que eu te dei. Gente, eu tenho uma amiga em Portugal, que é a Aline. E agora a profeta Vilce dos Estados Unidos. Amém. Continuo tendo a cobertura de vocês, que são os meus pais, que estão aí do outro lado do mundo. Então, a gente tem que estar sempre se refazendo, porque o passado vai passando e a gente tem que continuar como o sistema ou o mundo está, não escrava deles, mas aprendendo. Então, aqui eu estou me sentindo mais amada, mais cuidada, mesmo sendo pela internet, do que quando eu estava junto, porque eu sentia aqui muitos abraços, que muitas pessoas que estavam ali perto de mim era pura falsidade. Pessoas que queriam me fazer entender que eu era melhor do que qualquer pessoa que estava na rua, de um amigo meu que estava no bar. Às vezes eu saía da igreja, uma amiga minha me dava tchau ali na porta do bar, eu não podia ir porque eu achava que eu era melhor que ela ia para o inferno e eu não podia assinar para um amigo meu, ou então chegar lá perto dele e dizer eu te amo. Não podia fazer isso. Uau. Então, essa liberdade eu não quero perder nunca mais. Nunca mais. Meneghel, olha, segura aí, nós vamos voltar já. Falta um minutinho para terminar essa live. Vamos voltar na segunda parte, Papo do Reino Testemunho, ok? Segura aí, nós vamos entrar é nóis. com você. Um beijo. Tá beijo. O Gabriel saiu. Gabriel saiu. Ok, pode reconectar, Gabriel, novamente. Nós não vamos... Pode conectar novamente, nós não vamos demorar muito. Só para concluir essa fala da Flávia. Amém. E também a do Gabriel. Ok. Tá bom? E vamos... E temos a Érica. Não, a Érica não. A Érica ficou para a próxima oportunidade. Mas vamos então voltar logo para a gente poder concluir a fala do Gabriel. Volte com a gente, queridos.